Numa pequena casa modesta em Feira de Santana, Bahia, nascia em 5 de maio de 1927 aquele que se tornaria um dos médiuns mais influentes do século XX, Divaldo Pereira Franco. O 13º filho de uma família humilde, Divaldo mal conseguia entender por que, desde tão pequeno, era constantemente visitado por pessoas que ninguém mais via. Com apenas 4 anos, ele já descrevia rostos e falava nomes que causavam calafrios em seus pais. Numa das primeiras manifestações, sua mãe chegou a pensar que ele estava enlouquecendo. Mas, para Divaldo, aquilo era tão real quanto o chão sob seus pés. Espíritos, vultos e vozes o acompanhavam por toda parte. À noite, seu quarto se enchia de presenças. Ele rezava, chorava, mas elas não iam embora. O tempo passou, e os episódios se intensificaram. Aos 12 anos, após a morte de um de seus irmãos, ele teve uma visão marcante. Viu o espírito do irmão acenando e sorrindo, do outro lado da sala. Sua família, católica e temerosa, insistia que ele estava possuído. Divaldo começou a se retrair. Sentia que o mundo não tinha espaço para alguém como ele. Mas um espírito em especial, de uma mulher chamada Joana de Ângeles, passou a acompanhá-lo com uma presença diferente. Era firme, mas acolhedora. E ela lhe fazia promessas estranhas. Você vai falar ao mundo, menino. Mesmo que não queira. Se essa história está te prendendo, curta o vídeo e se inscreva. Ainda estamos apenas começando a entender os segredos de Divaldo Franco. Aos 17 anos, Divaldo enfrentaria a tragédia que o colocaria à beira do colapso. Uma meningite levou sua irmã, Nair, em poucos dias. Desolado, perdeu o ânimo para viver. A dor era insuportável, mas foi nesse sofrimento que algo inexplicável aconteceu. Nair voltou. Ele a viu. A sentiu. Ela dizia que estava bem e que ele precisava continuar. A partir daí, Divaldo passou a escutar vozes ainda mais claramente. Os espíritos agora se comunicavam de forma direta, como se estivessem vivos. Ele procurou explicações. Procurou igrejas. Procurou médicos. Mas ninguém conseguia dar uma resposta, exceto os espíritas. Foi num centro espírita de Salvador que Divaldo encontrou acolhimento. Pela primeira vez, suas visões não eram vistas como doença, mas como mediunidade. E mais, disseram que ele tinha uma missão. Inicialmente, recusou. Temia a loucura. Temia ser taxado de charlatão. Mas as mensagens continuavam vindo. Os nomes que ele citava batiam com pessoas mortas há décadas. Cartas psicografadas continham detalhes que ele nunca poderia saber. Com o tempo, aceitou o que era inevitável. Ele era médium. E logo surgiria aquela que se tornaria sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. Segundo Divaldo, ela foi uma freira no século XVII que agora atuava como guia de espíritos missionários. Foi ela quem ditou os seus primeiros livros. Foi ela quem o guiou na fundação da Mansão do Caminho. Mas nem tudo era luz. À medida que sua mediunidade ganhava força, também atraía presenças densas, entidades perturbadas, almas sofredoras, espíritos obsessores. Muitas vezes, ele acordava suado, sufocado por vozes que queriam silenciá-lo. Mas Divaldo seguia. A sombra não o deteria. Em 1952, ao lado do amigo Nilson de Souza Pereira, Divaldo fundou a Mansão do Caminho, uma obra social em Salvador que viria a acolher mais de 30.000 crianças ao longo das décadas. Mas poucos sabem dos bastidores espirituais por trás dessa obra. Divaldo contou, anos depois, que nos primeiros anos da mansão, a casa era cercada por uma energia pesada. Crianças adoeciam sem explicação. Funcionários tinham pesadelos terríveis. Em certa ocasião, ele viu, em pleno dia, uma legião de espíritos deformados circulando pelos corredores. Precisou de apoio espiritual constante para proteger o local. Em paralelo, ele passou a ser convidado para palestras por todo o Brasil, e depois, o mundo. Com sua fala doce e postura pacífica, atraía milhares. Mas enquanto falava sobre paz, em planos invisíveis, verdadeiras guerras espirituais ocorriam. Divaldo descreveu episódios em que sentia taquicardia, queda brusca de pressão, visões de rostos distorcidos no público. Em uma viagem à Europa, chegou a desmaiar após ser atingido por uma entidade que queria impedi-lo de falar. Mesmo assim, não recuava. Dizia que a missão era maior que o medo. Joana o alertava que ele seria testado até o fim. E foi. Houve momentos em que pensou em desistir, em que implorava por silêncio, por paz. Mas era tarde. Seu nome já era conhecido no mundo espiritual. E espíritos, tanto os iluminados quanto os atormentados,
já sabiam quem era Divaldo Franco. Com o passar dos anos, a mediunidade de Divaldo se tornou ainda mais intensa. Em algumas palestras, sua voz mudava sutilmente. O público nem percebia, mas ele sabia. Era Joana quem estava ali, usando sua fala para entregar mensagens. Alguns de seus livros psicografados começaram a trazer previsões. Ele falava sobre desequilíbrios planetários, guerras espirituais, doenças coletivas. E alertava: o mundo atravessava um período de transição, e muitos espíritos perturbados estavam se aproveitando do caos para dominar consciências frágeis. Naturalmente, vieram as críticas. Muitos o chamaram de farsante. Outros, de fanático. Ele foi atacado em programas de TV, questionado por cientistas, ridicularizado por ateus. Mas a cada tentativa de silenciamento, Divaldo respondia com serenidade. Nunca se vitimizava. Apenas dizia: não estou aqui para convencer. Estou aqui para servir. No plano invisível, porém, o preço era alto. À noite, sua mente era invadida por imagens aterradoras. Ele relata que, por anos, foi assombrado por uma figura escura, uma sombra que surgia sempre que ele pensava em parar. Era como um aviso: se calar, pagaria caro. Mas Divaldo não se calou. Até hoje, mesmo com mais de 90 anos, continua ativo. Já são mais de 250 livros publicados, 10.000 conferências em mais de 60 países, incontáveis cartas psicografadas. Sua vida é uma ponte entre dois mundos. E talvez, mais do que qualquer título ou homenagem, o que define Divaldo seja sua coragem, de enxergar o invisível, de falar o que muitos não compreendem, e de enfrentar os próprios demônios em nome do bem. A história de Divaldo não é apenas sobre mediunidade. É sobre resistência. Sobre carregar um fardo que poucos suportariam, e ainda assim, manter um sorriso no rosto. Ele ouviu mortos, enfrentou sombras e dedicou sua existência a ajudar os vivos. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Histórias como essa ainda têm muito a nos ensinar.